No próximo dia 22 do mês de novembro, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns podem se perguntar o que tem de especial nesse jogo. Claro, além de ser um clássico, é que esse é o último jogo do Rogério Ceni contra o Corinthians. Todo mundo sabe que o Rogério Ceni vai se aposentar no fim desse ano, né? Bom, por conta disso, eu resolvi fazer aqui um compilado para homenagear a goleira com os 5 maiores frangos dele contra o Corinthians. Espero que ele tome o 100º gol do Corinthians nesse jogo. Vai ser por ordem cronológica e não por ordem de qual frango foi pior, né? Bom, então vamos começar com um dos primeiros jogos do Rogério Ceni como profissional contra o Corinthians. Lá na Copa Bandeirantes de 1994. Pra quem não sabe, é uma Copa organizada pela FPF. Reuniu 8 times, 2 grupos com 4. O Corinthians venceu esse campeonato e foi pra Copa do Brasil de 95 e acabou se tornando campeão, né? Mas vamos falar sobre o frango. Bom, o Corinthians ganhou o jogo de 2-0 e o primeiro gol do Corinthians foi um gol do Marcelinho Carioca, cobrando escanteio, um gol olímpico, mas não foi assim um gol com os méritos do Marcelinho. O Rogério Ceni defende, ao invés de espalmar a bola pra frente, acaba espalmando a bola pra dentro do gol, né? Olha que ridículo. Agora vamos no segundo frango dessa lista, que é o da final, não podemos dizer final, mas na final do quadrangular, né, do Campeonato Paulista de 97, Corinthians e São Paulo chegaram com condições de serem campeões. Corinthians só precisava de um empate, São Paulo precisava vencer o jogo e o jogo foi 1-1. O Corinthians acabou sendo campeão paulista nesse ano e o gol do Corinthians foi marcado pelo André Luiz, né, que é meu xará inclusive, e o gol foi por culpa do Rogério Ceni. Ele chutou, o Rogério Ceni aceitou, a bola passou debaixo das pernas dele, frangaço não, né? Essa lista ainda tem piores, mas foi uma falha dele. Bom, o terceiro é o jogo entre Corinthians e São Paulo pela primeira fase do Campeonato Paulista. O jogo foi 4-3 pro Corinthians. O terceiro gol do Corinthians foi uma falta que o Roberto Carlos cobrou de longe. Todo mundo sabe a força, a curva que cobrança de falta do Roberto Carlos tem. Mesmo assim, não foi uma bola indefensável. O Roberto Carlos chutou no meio, o Rogério Ceni simplesmente aceitou. Ridículo, um frangaço. Esse realmente foi um frangaço. Coitado dele é o caramba, bem feito. E mais um frango ridículo para a carreira dele. Agora esse frango aqui é no jogo onde teve a maior diferença de gols de Corinthians e São Paulo nesse século. Sim, foi naquele 5-0, último gol do jogo, uma atuação de gala do Corinthians, jogando muita bola. Aí para fechar o caixão dos Bambis, o que aconteceu? O Jorge Henrique foi lá e meteu um golaço. Quer dizer, golaço não, né? Baita, esse foi o maior frango desse vídeo, sem dúvida. Bola fácil de pegar. Foi defender, tava atordoado já, tomou 4 bolas na cabeça em outro lugar também, que eu prefiro não falar. A bola passou devagarinho debaixo dele. Enfim, 5-0, último gol do jogo, humilhação, goleiro humilhado, traçalhado, foi engraçado demais. E o último frango dessa lista foi na Libertadores desse ano, foi naquele primeiro jogo da fase de grupo da Libertadores. O Corinthians ganhou por 2-0. O último gol do jogo, o segundo gol do Corinthians, né, que é o gol do Jadson, aquele contra-ataque, o Sheik tocou no Jadson, o Jadson cortou lá o zagueiro foi longe pra caramba, nem sei se era zagueiro, quem que era que tava marcando ali. O Jadson tocou com o pé esquerdo, que não é o pé bom dele, a bola foi fraca, relativamente fraca, acabou indo pro gol, o Rogério Ceni acabou aceitando, outro frango, uma outra falha. O Corinthians ganhou o jogo e jogou muito, e diga-se de passagem, foi uma partidaça do Corinthians, apesar de apenas 2-0. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir. Se não gostaram, pode clicar no botão de não curtir também. Compartilhem para os seus amigos, para quem quiser. Se inscreva também, ajuda bastante. É só isso então, e vai Corinthians, é nóis, mano.